Então, na Viraí, esse é um slogan que o papai fez ele já há alguns anos, e a gente, como criava já várias raças, a gente decidiu colocar na Viraí o Zebu do Brasil. Na Viraí é uma empresa familiar, e ele falava muito, e a gente sempre falou isso, a gente não tem outra atividade econômica. Eu sou a 4ª geração de pecuarista, então ele sempre falava, durante o evento eu vou pôr algumas frases dele, isso é o que ele sempre falava, a gente vive do que produz. E vive como produz. Se produz um pouco mais, você pode viver, você pode dar mais alento a toda a nossa equipe, que faz parte da nossa família. A gente sempre teve esse lema. Todo mundo que trabalha com a gente, que está envolvido na nossa produção, na realidade a gente tem responsabilidade para com eles, e eles fazem realmente parte da nossa família. Então, acho que tudo que a gente vai falar aqui é importante, porque não tem nenhuma atividade hoje dentro da Naviraí que é tão mais importante do que a outra. Então, tudo que a gente faz tem que dar lucro para a gente poder viver e crescer. Em 1965, iniciou a história do papai, que começou a criar a Zebu. Em 70, ele veio para cá em 68. Em 70, ele já começou a fazer inseminação aqui. Em 84 teve um fato muito interessante. O mercado, ele apontava muito para a direção de um gado que era descendente direto da Índia, que a gente chama POI. Então todo mundo, esse gado era fechado. A gente tinha uma genética restrita, porque em 62, os importadores, que inclusive foram meus avós e meus tios-avós que trouxeram, foram uns dos importadores da Índia, da última importação de gado em pé da Índia, que foi a importação de 62. Então, a gente não tinha tanta variedade genética. Então, esse gado POI, ele tinha um valor econômico no mercado muito maior do que o gado que a gente chamava PO, que já é o gado que tinha já descendência de outros animais que vieram das importações anteriores, do início do século, e que já tinham alguns trabalhos de mensuração de pesagem e tudo. E nessa época destacou um touro muito bom, era um touro da criação do seu Jaime Miranda, que chamava Gin de Garça. E o papai, naquela época, como ele falava, a gente tinha muita praga de zebuzeiro. Meu avô Torres, da marca VR, é pai da minha mãe, e o Rubico, que é o mais conhecido, é irmão do meu avô Gastão. E os importadores, eles tinham um pouco de zelo um com o outro. Não, eu só uso a minha linhagem, o outro usava só a linhagem. E o papai tinha um dom muito grande de conhecer gado e uma memória muito boa para gado. Ele tinha uma memória visual e ele aprendeu muito essa parte de manejo de gado, de criação de gado, muito com o meu tio João, que a gente fala que o tio João era um peãozão, tudo de fazenda, de bater o martelo no Alasca até laçar um boi bravo, ele sabia. Então, ele tinha uma noção muito grande dos animais produtivos. E ele tinha muita abertura, conhecia todos os importadores, o seu Celso, ele era amigo do seu Celso, do meu avô, do tio Neném, do tio Rubico, que ele frequentava muito essa roda, e ele conseguia achar alguns animais que ele achava que era mais produtivo, e ele não fechou a genética dele numa linhagem só. Tanto é que aí, em 84, ele tinha um gado POI, que era oriundo desse gado da importação de 62, ele pegou um touro PO e colocou em toda a vacada dele POI. Foi quando ele teve uma abertura de sangue muito grande, e por essa volta de 88, 87, daqui para trás, as exposições tinham uma importância muito grande. E essa abertura de sangue que ele fez foi muito interessante, que ele, acho que se não me engano, com 4 ou 5 animais, ele ganhou por pontos a exposição de Uberaba inteiro. Com o animal mais zerado, acho que tinha 15 meses. Depois o Tuiquinho está aí, ele lembra disso com detalhe. Já que eram quase todos descendentes dessa linhagem do Gin. A partir de 88, 90, ele parou de fazer exposição. Aí sim a gente começou a trabalhar muito essa parte de avaliação genética,
Em 96, a gente já definiu a estação de monta. Nossa, já definiu, já nesse tempo, até 90. Para vocês terem uma ideia, em 88, até o Pavão até trabalhava com a gente mensurava, pesava todo o gado da fazenda todo mês e media escroto dos animais a partir de 12 meses, justamente para a gente tentar achar uma época boa de estação, tentar achar a variação de peso dessas vacas adultas. Até 96 a gente provavelmente fez essa pesagem mensal. Era um trabalho monstro, mas ele adorava gado no curral, porque ele via o gado tudo e pesava e tinha esse trabalho todo. Então, em 96, nós definimos essa estação de monta. Em 93, o meu tio Rubico comprou uma fazenda nos Estados Unidos e chamou o papai para ir lá, porque ele queria levar o Nelore para os Estados Unidos. E ele levou o Nelore para lá, ele conseguiu levar alguns animais Nelore para lá, mas ele falou: tio Rubico, eu estou achando o gado Brahma muito mais produtivo nesse sistema de produção aqui do que o Nelore. E ele andou lá, e aí em 93 a gente começou uma criação de Brahma. A gente tinha Guzerá, ele achava que o Brahma tinha que ter um pouco mais de sangue de Nelore e de Guzerá. Então a gente fez o meio sangue Guzonel e depois foi absorvendo o Brahma. Hoje o criatório nosso de Brahma é todo puro. Mas eu tinha pulado ali em 93 só para ter noção. Então, voltando aqui em 96, foi quando a gente começou essa estação de monta. A estação de monta, naquela época, a gente não tinha lavoura. Então, o que a gente achou, a gente dava muita ênfase para a fertilidade das vacas, para a gente poder aumentar a pressão de seleção. A gente começava a estação nessa época em janeiro, fevereiro e março. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aí depois essa estação, eu fui trazendo ela para outubro, já depois na década de 2000 e tudo, porque a gente já começou com o processo de integração lavoura-pecuária. Em 98 a gente fez o primeiro desafio com as precocinhas. Então, o primeiro ano a gente teve 8% de fertilidade nessas bezerras de 12 a 15 meses. No segundo ano a gente teve 15%, e no terceiro ano a gente chegou a ter 37% por aí. Só que o que aconteceu que no terceiro ano a gente começou a ver já o efeito da nutrição e do manejo nesse gado. Esse gado, para você fazer, o Zé Aurélio a palestra dele vai ser quase em cima disso. Para a gente fazer essa prenhez precoce, a gente tem que ter um sistema de produção muito linear, de fornecimento de alimento muito padrão. E nesse tempo, todavia, a gente não tinha lavoura. Então, a gente parou de fazer, porque o custo estava ficando muito alto. A gente começou a ter que tratar muito primípara e secundípara e ter que ter um trato muito intensivo para os animais pós-desmama. Em 99, a gente já começou a fazer pré-acasalamento dirigido. O que a gente fala que é pré-acasalamento dirigido? A gente ia no mercado, escolhia os reprodutores de genética de fora que a gente iria usar, elegia os reprodutores aqui dentro, da Naviraí que a gente ia usar. Esses animais todos tinham avaliação genética. A nossa base de fêmeas todas com avaliação genética. O Zé Aurélio entrava dentro do programa da NCP, pegava todas as avaliações e a gente montava um índice na Naviraí, com as tendências genéticas que a gente queria melhorar, que a gente não tinha tanta ênfase e tudo, e montava um índice. E aí, em 99, a gente já começou a fazer pré-acasalamento dirigido, ou seja, quando uma vaca entrava no curral para a gente fazer o acasalamento dela com um determinado touro, a gente já tinha as DEPs. Esse animal com esse outro animal vai dar um ADEP melhor do que o segundo animal. O segundo vai dar melhor que o terceiro, assim por diante. Só que, mesmo com as DEPs, a gente tinha, até hoje, a gente olha o animal, porque a gente faz o acasalamento muito por características também que não são avaliadas geneticamente, não tem DEP, tipo pigmentação, aprumo, às vezes musculatura, que a gente quer alguma característica, essa característica de ossatura do animal, desse animal que tem as características secundárias, sexuais bem evidentes, isso a gente dá muita importância. Então, não é porque o animal era um top, daí um produto top 01, a gente usava ele.
Às vezes a gente saía, esse acasalamento aqui daria um animal top 01, a gente sai e vai para o animal, às vezes que dá um animal top 7, top 8, top 10, mas a gente não quer ter esse... a gente tinha um amigo meu argentino, que cria Angus na Argentina, ele falava muito, então, se você não quer ter um defeito dentro do seu gado, você não põe esse touro que tem gado. Então, papai, por exemplo, ele não podia ver um animal com lambida que ele descartava. Então, lambida é um marmoreio, é uma parte branca no focinho do animal, que não é desejável na raça, que é pigmentação. Então, às vezes a gente tinha um animal com a característica que a gente não queria introduzir dentro da nossa genética, a gente deixava de usar, porque a gente não queria pôr aquilo fora, porque o Bostingouro falava muito, depois que você pôs é difícil de tirar. Então, na realidade, essa avaliação fenotípica para nós era muito importante e vem sendo importante até hoje. Em 2003, em 90, de 90 até perto da década de 2000, a gente sempre trabalhou muito com transferência de embrião, que é uma técnica de superovulação. Em 2003 passamos para a FIV, que para nós foi uma vantagem muito grande, porque a gente a gente não tem uma eleição de doadoras dentro da genética Naviraí. Eu não falo, não, essa vaca aqui vai ser doadora e vai ser doadora para o resto da vida. 80%, 90% das doadoras nossas são primíparas. E provavelmente, dessas 80%, no próximo ano, vão ser 30%, 20% delas que vão ser recoletadas. Porque aí a gente prefere dar já a preferência para as primíparas que vêm no outro ano. Então a FIV nos ajudou muito, porque essa vaca não sai da estação de monta. Às vezes a gente faz a primeira punção de ósito dela antes de fazer o protocolo de ATF, aí depois dá o toque, aí com 30 dias, 35 dias essa vaca que está gestante, a gente ainda tem tempo de fazer mais 2, 3 punção nela e ela ainda seguir prenha na estação de monta, para ela reprenhar, para a gente ter certeza que ela realmente é uma vaca boa de leite e que tem uma fertilidade boa e que está bem adaptada no nosso sistema de produção. Em 2006, a gente já tinha um software já bem de gestão agropecuária já bem mais evoluído. Antes a gente já tinha alguns softwares que já faziam bastantes controles zootécnicos. Mas em 2006 esse software teve uma melhora muito grande. Em 2008 começamos a lavoura integração pecuária. Só que aqui entre 2003 e 2006, eu e o Nelson já arrendava e a gente já trocava muita ideia nesse sistema de produção de soja e a gente começou a pôr pecuária e ele que foi o propulsor de falar, não, planta, porque vocês têm um sistema de produção diferenciado. Às vezes as datas de plantio que eu posso fazer, você não vai poder, você não vai aproveitar a sua parte pecuária. Então, em 2008, com a ajuda do Nelson, principalmente, a gente conseguiu montar um sistema de produção que a pecuária aproveita da lavoura e a lavoura aproveita da pecuária. A gente conseguiu fazer um casamento muito bem feito aí. Em 2009, eu fiz antes de 2009, eu tinha já um confinamento, mas tudo meio rústico. Em 2009, a gente construiu um barracão, fez uma fabriquinha de ração, que auxilia o nosso confinamento, né? Em 2010, a gente começou a fazer avaliação por ultrassonografia de carcaça, medindo a área de olho de lombo, gordura da carcaça. E em 2012, a gente já começou a usar alguma coisa de agricultura de precisão. E agora, em 2015, a gente conseguiu integrar esse software. Então, hoje, nós temos um software só, tem uma parte financeira, e essa parte financeira controla a parte da agricultura e controla a parte da pecuária. E tem uma parte da pecuária também e a parte da agricultura. Então, um software só controla tudo. Então, essa é outra frase que o papai falava. Fazenda é um hotel. Quem está aqui dentro da fazenda tem que pagar a conta. Então, na década de 70, o papai já falava isso. Isso vinha muito do tio João. Vaca tem que parir, vaca tem que dar leite. Outra coisa que eles falavam muito é o seguinte:
O fazendeiro que não vai muito na fazenda, mas tem um bom capataz, um bom gerente, em geral, ele tem seleção de gado. Ele falava muito isso, porque o capataz, o peão, que você determina uma estação de monta para ele, ele consegue fazer uma seleção muito bem feita. Por exemplo, nenhum peão gosta de esgotar a vaca no paridor. Então, nenhum peão gosta de vaca brava. Então, a gente falava muito isso. Às vezes a gente ia visitar uma fazenda, ou que dentro de casa mesmo, quando a gente descartava uma vaca tetuda, essas coisas, a gente mesmo descartava e falava para os meninos, ó, anota essas vacas tetudas, anota essas vacas bravas, a gente mesmo já descartava. Mas isso é muito comum, quando você chega numa fazenda que tem um capataz, um gerente que é muito caprichoso, é difícil você ver uma vaca com teto grande, uma vaca muito brava, uma vaca que não dá leite, que dá guasto todo ano, tudo. Então, essa vaca mesmo, a própria equipe vai tirando. Então, esses animais, essa funcionalidade do gado, que eu acho que a gente conseguiu colocar dentro da Naviraí, que não tem jeito de eu mensurar, não tem jeito de eu pôr esse número dentro das DEPs. Então, essa consistência, a gente tem certeza que tem. Talvez isso seja um segredo da expansão da nossa genética. Então, a família nossa é minha irmã, Daniela, que é casada com Ala, meu pai, minha mãe, e eu. Então, na realidade, esse slide era para ser lá no começo, né? Aí é a empresa familiar. A gente nós 4 que tocamos. Hoje a gente toca todo mundo junto. Já tocava. Eu formei, fui trabalhar para fora. Fiquei 3 anos trabalhando para terceiros e depois já trabalhei com o papai diretamente com ele uns 15, 16 anos antes dele falecer. Essa vacada é uma vacada que, quando a gente comprou na Viraí, ela já era oriunda desse gado da Índia. Essa aqui era uma vacada linhagem Golias, eram filhas e netas do Golias, que a gente recebeu essas vacas quando entrou aqui na Viraí na troca da fazenda. Essa fazenda aqui de Naviraí a gente trocou com o Vicentim pelo um pedaço de terra que tinha lá no Pontal. E por isso que ela chama Santa Marta, a mulher do Vicentim chama Marta. Então, por isso, Santa Marta, tinha o nome Santa Marta, o papai deixou. Então, aqui é lá onde vocês passaram, lá dentro de casa. Essas vacas lá, olha para vocês verem no fundo lá, Márcio. Olha o que é mata de peroba lá. Então, aqui era um perobal só, eram as terras de fertilidade muito altas. Essa região aqui, no geral, era muito alta. Até o falecido seu Euclides, que era, eu conversava muito com ele, ele falava, Claudinho, aqui na Viraí chegou a ter serraria só de peroba. Se você chegasse lá com ipê, com amendoim, o cara não serrava. Só serrava peroba, porque tinha tanta peroba, o cara não queria serrar outra madeira. Então, esse gado já tinha, você vê a costela desse gado, e a gordura, né? Nesse tempo a vaca comia, como diz, era só milho e colonião. A gente tinha problema de perder vaca a pasto por excesso de gordura aqui naquela época. Então, o gado já tinha um fenótipo parecido com o que a gente quer hoje, e a gente foi lapidando esse gado para chegar no gado que tem hoje. Então, o que a gente acha que destacou a gente no mercado de genética, né? Sempre teve um foco para perseguir um biotipo, esse biotipo funcional que eu estou falando desde o começo aqui. Esse biotipo de animais que são funcionais a campo, que são funcionais a pasto, que prenham no início da estação de monta, que desmamam um bezerro pesado, que adapta muito bem. A fertilidade é uma característica de média, baixa herdabilidade. Então, essa adaptabilidade do animal no sistema de produção é muito importante. Então, a gente identificou esses animais mais funcionais, a gente procura muito perseguir esse biotipo e uma uniformidade no gado mediana. Hoje, essa uniformidade, talvez dentro do gado, por causa da variação genética que a gente vem tendo, a gente às vezes pode às vezes não ter ela, mesmo por causa do sistema de produção. Você tem um sistema de produção mais intensivo e menos intensivo. Então, a gente quer ter um biotipo muito uniforme, mas às vezes com padrões de peso adulto diferentes. A gente sempre deu muito valor à formação de equipe. Isso vem do meu pai, do meu avô, tentar realmente formar uma equipe que seja parceira, que seja companheira, que está perseguindo o mesmo norte que a gente tem perseguido.
Treinamento constante, a partir dessa década de 2000, aí, o cenário aqui na Viraí, a gente tem muita atuação. A gente tem ano aqui dentro da Fazenda Santa Marta que a gente chega a ter 10 cursos de várias coisas, de motosserra, de cerca elétrica, de doma, de tudo. Então, esse treinamento a gente acha muito importante. Tudo que a gente pode, até treinamento de paridor, a gente traz gente de fora também para dar treinamento e tudo. A gente sempre foi muito aberto à tecnologia. A gente está sempre procurando uma tecnologia nova que dê para nós, que ela seja rentável, né? A gente tem que tomar muito cuidado com tecnologia hoje, porque tem muita tecnologia, tem muito milagre, mas realmente a gente sempre está tentar implementar uma tecnologia que nos dê retorno econômico. E software de gestão hoje, que é uma coisa muito importante para a tomada de decisão, porque a velocidade com que a agricultura impõe no sistema de produção é muito rápida, e aí a pecuária tem que responder muito rápido também, porque as duas têm que andar juntas. Então, a gente tem que ter um software que nos auxilia muito aí nessa tomada de decisão. Para vocês terem noção, esses aqui eram uns mapas que eu pedi para o Vaguinho procurar lá no escritório. Não sei se está dando para ver daí, mas aquele segundo mapa lá, a gente observa que as divisões eram muito maiores e o que definia muita divisão era a aguada, onde tinha água, onde não tinha. Então, como diz o Dr. Moacir, tem uns bicos assim, ó, que fala que é pega a égua, né? Mas os bicos às vezes era para chegar na aguada. Aqui já é quando eu comecei a trabalhar com o papai em 97, por aí. Eu já comecei a pôr alguma coisa de cerca elétrica, já mudamos um pouco de aguada e começamos a fazer já um rodízio de pastagem, já fui redividindo os pastos. Nessa época não estavam falando em adubação, taxa de lotação baixa, 1 UA e meia, 1 UA, e na seca diminuía bastante a condição, a produção. Em 2007 a gente já estava com a fazenda já bem dividida. O que vocês olharem de roxo aí era tudo já pecuária e só tinha esse cantinho aqui de lavoura, que era a área justamente que o Nelson mexia. E aqui a gente começou a adubar alguma coisa nessa região aqui, que é uma terra até mais arenosa, uma região do Espigão aqui. A gente começou a adubar alguma coisa aí, mais até com adubação nitrogenada. Aí isso foi rodando. Aí hoje, em 2017, a fazenda está desse jeito, ela inverteu, né? Toda essa área rosa aqui, ela foi lavoura, alguma vez, durante 2 anos, 3 anos, alguma área, 1 ano. Só que e aí a gente pegou essa área de lavoura, o conceito meu, do Dr. Moacir, que ele fala, é o seguinte: ele acha que a integração lavoura-pecuária, a pecuária acaba pegando só a fatia, só a cobertura do bolo. Então, quer dizer, a lavoura vai, aduba o pasto, aduba a terra, aduba, deixa nitrogênio, planta grama, planta soja, tudo, larga uma fertilidade do solo alto, a gente vai, planta capim, usa essa fertilidade, daí 3 anos entrega de novo. A ideia nossa é que a fertilidade, no geral da fazenda, se mantenha num estande mais alto. A gente pode até rodar a pecuária, a gente roda às vezes muito mais por um fator físico. Às vezes tem uma região que está com gado, o gado às vezes está cortando, está começando a dar muito trieiro, tudo, já a gente vê que aí a gente, não, vamos. Então a gente não tem essa velocidade de rodar. A cada 3 anos tira a pecuária, põe lavoura, tira a pecuária, mesmo porque as estruturas nossas são muito intensificadas. Os piquetes são hoje, o piquete médio nosso é de 5 hectares, 3 hectares. E aí o que eu fiz? Como principalmente a parte financeira da lavoura é muito rápida, a gente planta em outubro, colhe em março, quer dizer, em abril eu posso vender e estar com dinheiro na conta. Então, a gente foi apertando e foi aumentando a taxa de lotação dentro das áreas de pecuária. Hoje, antigamente, a fazenda tinha 3.500 animais na área dela toda. Hoje ela tem meses do ano que ela tem quase 4.000 animais numa área de 500, 570 hectares, mais ou menos. Então, na realidade, a lavoura foi apertando a pecuária, mas a pecuária foi expandindo também.
A gente está com crescimento do rebanho dentro da pecuária. Então, e agora, quando a gente troca, quando a agricultura vem pegar um pasto nosso, ela pega com a fertilidade alta, com fósforo já, com saturação de base alta, tudo, e a gente pega uma área nova também que está com fertilidade do solo muito alta. Então, a produção não dá abacada, né? Então, hoje, a parte de lavoura que a gente produz mais, o forte é soja, milho. A gente começou a plantar um pouquinho de feijão, mesmo porque, para aprender um pouco, a gente tem a intenção de colocar pivô. Então, a gente já começou a plantar alguma coisa. Mas, na realidade, lavoura, a gente planta soja, milho, feijão, milheto, aveia e feno. Feno, a gente faz bastante feno, tanto dentro da fazenda como fora, que nós temos um período muito crítico aqui, que é o período de agosto até a primeira quinzena de outubro, que a gente tem que tirar todo o gado da lavoura, porque a gente tem 1.000 hectares que chegam a determinada época do ano que a fazenda inteira fica em pecuária, porque a gente planta todo o milho, safrinha com braquiária, e tem uma parte que é soja, e já em fevereiro já começa a plantar pasto. Então, nós temos uma lotação de, sei lá, no verão, às vezes, de 8, 10 UA em muitos módulos, e no inverno essa lotação volta a ficar muito tranquila, vamos falar, ela volta para 2 UA, às vezes até menos, porque aí também tem um confinamento. Mas aí chegou em agosto, eu tenho que começar a tirar esses animais das áreas de lavoura para brotar a braquiária, para a gente poder dessecar e vir plantando no final de setembro, começo de outubro. Então, essa hora é muito crítica para nós, é a hora mais crítica da pecuária, essa hora entre final de agosto a começo de outubro. Então, o feno é a maneira mais barata até que a gente conseguiu para conseguir, e essas vacas vão estar parindo, elas vão estar na exigência nutricional delas muito alta. Então, o feno é uma saída que a gente conseguiu. Na pecuária, a gente tem cria, recria e engorda, e dentro do confinamento a gente tem terminação das vacas que saem vazias da estação e tem a terminação de uma parte dos touros nossos. A gente descarta por volta de 25%, 27% dos touros nossos, eles já entram no rebanho e já são abatidos com 2 anos. Essa é uma conta para nós que a gente gostou muito também, e hoje a gente tem até boitel. Então, na realidade, como a gente foi fazendo da lavoura, a gente conseguiu diversificar muitas atividades. Dentro da parte de lavoura, a gente tem 2, 3 atividades diferentes. Dentro da parte de pecuária, a gente tem praticamente 3 atividades diferentes. Tem a atividade de corte própria, que é nossa, às vezes uma boiada que eu compro para bater pasto. Tem a atividade da cria nossa, que é só genética. A gente não tem cria de animal que não seja para genética. Todo o rebanho nosso é um rebanho que é direcionado para fornecimento de genética. E na parte de confinamento, a gente consegue dar agilidade nesse rebanho, ou seja, consegue fazer uma taxa de desfrute muito grande, que nós vamos ver. E agora nós resolvemos fazer um boitel para tentar aproveitar mais a lavoura. A gente ainda hoje está iniciando na lavoura, aí, estamos praticamente com 9, 8 anos de lavoura. A gente ainda faz muito erro nas lavouras, e a gente precisa, às vezes, de um valor mais agregado, principalmente no milho, e com boitel nós estamos conseguindo fazer isso aí. Pode ir, Wagner. Então, a ocupação da área nossa. Hoje, a gente tem 62% da área ocupada com lavoura, 38% com pastagem. O faturamento por atividade, ele é maior com a pecuária, 57%, 42%, e tem 1% de outros. Outros feno que vende, ração, ou cachorro, cavalo que tiver. Então, esse faturamento às vezes assusta um pouco ele ser maior, mas os 57%, o que aumenta muito o faturamento é o boitel. Quando você analisa o faturamento das atividades, elas são bem parecidas, a importância delas é bem parecida. Mas o boitel, ele dá um faturamento grande para a atividade e um lucro muito pequeno. Então, os índices zootécnicos nossos médios é por volta de 80% a 85%. Esse 80%, ele é relativo, até mais baixo um pouco, porque na hora que a gente faz essa conta, a gente coloca essa prenhez da precocinha, ou seja, da novilha que emprenhou de 12 a 14 meses. A idade de desmame é por volta de 7 a 8 meses. O que a gente tem feito ultimamente,
com o negócio das adubações e dos pastos de inverno, é que a gente procura pegar essa primípara precoce, ou mesmo a primípara de 3 anos, e ela desmamá-la com 7 meses. E as vacas mais zeradas, às vezes a gente passa para 8 meses, até porque elas estão com score corporal muito grande, e a gente aproveita mais um pouco dessa produção de leite dela, porque ela já tem que estar prenha mesmo. Se ela estiver vazia, ela é descartada e já vai, ou mata ou vai para o confinamento. O peso de desmame varia um pouco por ano, mas e pela porcentagem de touro que a gente usa, né? Às vezes tem influência de um touro que deu uma desmama muito mais pesada do que o outro, mas ela está aí por volta de, aos 7 meses e meio para 8, 247 quilos, a gente descarta por volta de 25% dos touros nossos é descartado. Depende do ano também, tem ano que descarta um pouco mais, tem ano que descarta um pouco menos. Mas é um índice zootécnico para vocês terem uma noção do que a gente consegue aqui. O grande desafio nosso, dentro desse sistema de produção, é perda pós-toque da estação de monta. Esse é alto. Então, uma perda muito grande, esse é o maior desafio que a gente tem dentro dos índices zootécnicos. Então, aqui a gente tem um estoque médio da fazenda, temos um estoque mensal e temos uma previsão, mais ou menos, de quilos que a gente tem. Para ter uma noção, a gente tem um estoque médio de quase 4.000 cabeças. Se a gente converter essas cabeças em unidades animais, uma unidade animal é 450 quilos, essa conversão dá 0,8. Então, na realidade, 3.954 cabeças vai dar 0,8 A. Quando a gente põe o boitel dentro do sistema para a gente ver a taxa de desfrute que a gente tem, isso impressiona muito a gente. Então, a gente tem uma taxa de desfrute com boitel e com bois compras de 67%. Ou seja, se a gente pegar o estoque médio da fazenda, a gente vende 67% da produção. Então, isso, a pecuária, se você pegar a pecuária nacional, a taxa de desfrute, ela deve estar em torno de... Eu falaria de 25 a 30, mas provavelmente ela está mais para 20 a 30. Você tem esse dado, Zé? 25? Por volta de 25%. Então, nós temos 2,5 vezes a mais a taxa de desfrute da produção. Isso aqui é o que eu acho que é o que consegue fazer com que a gente consiga investir mais nas áreas, na pecuária, é essa taxa de desfrute. Se a gente tirar todo o rebanho de boitel que entra da conta de estoque e todo o rebanho que a gente compra, que é muito pouca o que a gente comprou, essa aqui a gente fez de 2016. Nesse ano aqui, eu estava fazendo essas contas essa semana, se não me engano, a gente tirou 200 e poucos animais. Então, só o sistema nosso de cria, só a cria, a gente tem 39% de desfrute. Ou seja, se a gente pegar cria, recria e engorda, a gente conseguiu chegar a 39% de desfrute. Eu não conheço, nunca vi essa taxa de desfrute em cria, em lugar nenhum no mundo. Ela até é demais, eu estava discutindo isso com o Zé Aurélio. Ela é demais justamente por isso, nós temos uma perda do toque, a gente toca com 30 dias, até a desmama muito grande. Como o que está aqui dentro tem que pagar a conta, essas vacas morrem. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que você faz seleção? A gente tem um plantel hoje, a gente deve fazer por volta de 800 prenhez. E essa prenhez que nos dá esse empuxo do melhoramento genético. Se a gente pensar no rebanho de cria só com esses dados, fica até difícil fazer a seleção. Se a gente não tivesse esse aporte da tecnologia de FIV hoje, eu tenho a impressão que o Nelore ia evoluir muito pouco. Então, a gente consegue ter uma taxa de 39%, ou seja, dentro do rebanho de cria, a gente mata um volume muito grande de fêmea que sai vazia, que não dá leite, que morreu o bezerro, que tossiu errado, que não pagou a conta, mata. Mata um volume, esses touros que são descartados, tem ano que eles morrem dentro do mesmo ano. E vende a torada, os touros todos para reprodução, né? Então, a gente tem 39% de taxa de desfrute, dentro do sistema somente de cria. Então, essa é uma frase que o papai falava e fazia, né? Porque, como diz, faço o que eu falo, não faz o que eu faço.
Ele falava e fazia. Então, falava muito isso, que para ser diferente, melhor, precisa amanhecer e anoitecer no pé da vaca. Então, na realidade, ele falava isso, que o gado ensina muita gente. Hoje, a gente, com esse volume de tecnologia que a gente tem, de manejo, de nutrição, de genética, a gente ainda tem e depende muito do conhecimento básico das coisas. O papai falava muito que o bom veterinário, primeiro ele tem que ser um bom peão, para depois ser um veterinário. Então, esse dia a dia da vaca, do manejo, do sistema de produção como um todo, essa visão do sistema de produção hoje, nossa, é muito dinâmica. Você tem agricultura inserida no meio, você tem pecuária, você tem confinamento. Eu vejo a dificuldade, a gente já tem uns quase 10 anos trabalhando em confinamento. Eu acho que até hoje eu não confinei boi, tem 10 anos que eu falo que tem confinamento, até hoje eu não confinei, né? Eu pus ração no coxo. Todo ano que a gente vai aprender, porra, mas errei de novo aqui, está errado. Então, eu acho que a gente, dentro da Naviraí, a gente consegue ver o tanto de erro que a gente faz. Inclusive, isso é um negócio que a gente vai tentar mensurar, e o Dr. Moacir Costa está ajudando a gente a fazer isso, inclusive, nessa próxima palestra que ele vai dar na Scott, ele vai falar muito sobre isso. Quase toda a tecnologia que a gente implanta no sistema de produção, a gente faz conta para pôr ela. Se ela não for rentável, a gente não põe. Mas o grande problema de você inserir uma tecnologia dentro do sistema de produção é o tanto de erro que a gente faz. Quando você está no pé, amanhece, anoitece, no pé da vaca, dentro do negócio você consegue enxergar esse erro. E realmente o maior prejuízo que a gente tem dentro da agricultura e da pecuária é essa falta de conhecimento e de não achar os erros e tentar corrigir. O papai ficava na chácara, ele falava, tinha uma frase que ele falava que era muito interessante. Às vezes chegava um industrial de São Paulo, dono de banco lá, a chácara tinha, quando ele estava lá, era visita direto, né? Aí o povo falava, o povo fala que pecuária é muito ruim, que pecuária não dá dinheiro. Eu falava assim, ó, o senhor, às vezes chegava um cara, dono de banco, o senhor mexe com o quê? Não, eu tenho banco. É bom negócio? Banco é bom, banco é bom negócio. Mas o senhor trabalha, o senhor vai lá no banco, tudo. Não, eu vou todo dia. Todo dia eu estou no banco, todo dia eu estou mexendo no financeiro, todo dia isso. Às vezes, final de semana, e é bom negócio, né? Fala assim, mas eu não acho esse negócio do senhor bom, não. Bom mesmo é pecuária. Pecuária é o melhor que tem. Mas como é bom? Todo mundo reclama, pecuária é muito ruim. Falo, não tem nada igual a pecuária, nem cocaína, maconha, não tem nada igual a pecuária, não. Falo, mas o que é isso, Cláudio? Você ganha dinheiro demais, você é rico mesmo. Falo, não, eu sou rico mesmo, eu ganho dinheiro com esse trem. Falo assim, ó, é o seguinte, a gente, nós, isso aqui que você está vendo, pecuária, faz tudo errado, ainda dá certo, eu não quebro. Você acha que se você começar a ir no seu banco uma vez por mês, ou uma vez a cada 3, 4 meses, vai dar certo? Seu banco, eu falo assim, Cláudio, se eu ficar uma semana sem ir no banco, no outro dia, não tem mais nada, acabou, eles me tomou até o talão de cheque que eu carrego no bolso, não tem nada, acaba com tudo. Mas então, como é que o seu negócio é bom? Eu vou uma vez por mês lá na Santa Marta, tem gente que fica um ano sem ir na fazenda, ainda não quebra, dá lucro. Quer dizer, e é isso. Então, acho que para a gente conseguir esse movimento, essa tecnologia alcançar, a gente realmente tem que estar muito no dia a dia para a gente enxergar os erros. Acho que enxergar as coisas... Às vezes os meninos da equipe ficam bravos, porra, mas você só vê as coisas erradas, você só vê... Não, gente, eu vejo as coisas certas, vocês estão de parabéns, mas o erro é que vai dar o lucro ou prejuízo para a gente tem que enxergar o erro. O que está certo, está vendo, está todo mundo vendo, não tem? Agora o erro é que você tem que enxergar. Falo para eles, ó, ver e enxergar é duas coisas diferentes. Você passar e ver um trem errado, já nada. Você tem que passar a ver que está errado e por que está errado e corrigir. Então, na realidade, isso é dentro desse... Acho que por isso que ele falava tanto, que tem que amanhecer e anoitecer no pé da vaca.